Glória a Deus por mais essa manhã. A minha amada está com um probleminha na junta hemocinética dela. Puxa vida. A perna dela sofreu uma entorse e agora, queridos, está com problema de deslocamento. Mas em breve essa hemocinética vai voltar ao normal em nome de Jesus. E ela, tadinha, está passando um perrengue gigantesco aí com essa questão de deslocamento, de andar, né? Algo tão simples. Você vê que como é que nós somos assim vulneráveis. Um dia a gente está bem, está correndo, e no dia seguinte, queridos, às vezes você pode estar limitado a passos muito curtos. Mas o mais importante de tudo é não desistir de fazer a vontade do Senhor por onde você for. Bom, nessa manhã aqui, eu queria estar trazendo uma reflexão sobre confiança. E aí, quando a gente fala sobre confiança, é meio que problemático, né? Porque confiança, você está ligado a tantos fatores à sua volta. E como confiar? E ontem, lendo Atos, capítulo 27, a gente entende que ali Paulo ele tem uma missão enorme. Paulo precisa ir à presença lá do imperador, mas aí ele tem que passar por uma viagem. E aí, Atos 27 aqui vai narrando. Mas eu já vou ler aqui o versículo 10, que já vai dizendo algo sobre a revelação de Paulo para aqueles homens. E aí tem ambiente onde nós entramos, que o Senhor fala ao teu coração, você vai dar esse recado para alguém. Tem gente que não vai confiar naquilo que você está falando. Mas Atos 27, a partir do verso 10, diz assim: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Aí o versículo 13 vai dizendo assim: soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha. E aí, nesse momento aqui, a gente dá uma paradinha, porque você imagina, dentro de um ambiente, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de uma família, você vai anunciar, gente, olha, vai acontecer um probleminha assim, assim, assado. A gente tem que tomar certas medidas, a gente não pode ir para lá, seja mudanças que às vezes acontecem na nossa vida. E aí o vento sul chega para todo mundo. E aí eu fico pensando, da mesma forma que aqueles homens estavam pensando, ué, aquele cara lá não deu o recado para a gente, dizendo que a gente ia ter problema, olha como é que está isso, céu azul, mar sereno, se não fosse a nossa experiência. Eu sou um piloto falando para o dono, tá vendo? Eu sou o piloto, você é o dono, ainda bem que você aprovou que nós pudéssemos vir. Rapaz, nós vamos pegar uma viagem super tranquila daqui para frente, vamos chegar bem. Esse cara aí é prisioneiro, amigo. Prisioneiro vai entender de navegação aonde? Quem sabe somos nós. E aí, muitas das vezes, é onde a soberba, né? A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Queridos, vai ter lugares, ambientes onde você vai chegar através da revelação do Senhor. Algumas pessoas vão te dar ouvido, outras não vão te dar ouvido. Mas se você estiver dentro desse ambiente, entenda o seguinte: você tem um papel de conduzir todos ali até o final do destino, porque o Senhor é contigo. E assim não aconteceu aqui, mas eles não sabiam disso, né? E testemunho é algo que precisa ser forjado. Para testemunho acontecer, lutas vão ter que ser vivenciadas. Cicatrizes vão acontecer na vida de todos aqueles que vão estar ali em volta. Queridos, mas o mais importante de tudo é não deixar de confiar.
E quando a gente vai falar sobre confiança, o que é a confiança? Segundo o dicionário, é um sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de alguém. É uma crença na retidão moral, no caráter e na lealdade de outra pessoa. Bom, e quando a gente fala sobre essas questões de crença e de lealdade de outra pessoa, a palavra de Deus vai falando, né, que teve dois homens que eles confiaram demais um no outro, e esses homens eram Davi e Jonatas. O que um falava, querido, pode ter certeza que o outro acreditava até a morte, mesmo porque eles entendiam que aquela amizade deles era algo que somente o Senhor faz. Vai ter pessoas que vão agregar à sua vida e vão gerar esse tipo de amizade tremenda, queridos, que vai ser aquela amizade inabalável. E aí é uma confiança que você pode se apegar, mas cuidado, né, que tem as armadilhas por aí, mas quando o Senhor te direciona para essas amizades, é Ele que sela esse tipo de sentimento e de confiança. Também confiança pode ser crença em si mesmo e em suas próprias qualidades. Aí temos o exemplo do rei Salomão. A palavra de Deus vai dizer que não houve e nem haverá homem com tamanha sabedoria igual aquele homem. Mas aí lá na frente, para quem já costuma dar uma lidinha na palavra, vai vendo que essa confiança aí a gente acaba tendo que entender que Jeremias, quando fala assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Cuidado também aí com a tua capacidade extraordinária de resolver problemas. Essa sua capacidade de resolver problemas é igualzinho lá o piloto e o dono do navio. Quem sabe somos nós. E aqueles homens, eles não eram a primeira viagem deles atravessando o mar. Mas tamanha confiança e tamanho tantos outros desafios e tempestades que eles pegaram, eles acharam, ó, mais uma, é só mais uma tempestade, nós vamos passar por ela. Mas quando o Senhor direciona, querido, quando o Senhor direciona, vai ter dias que as coisas vão ficar difíceis mesmo. Mas quando isso ficar difícil, a tua confiança sempre vai ser no Senhor. Salmos 121 vai dizendo: olhe para os montes, de onde virá o meu socorro? Porque a gente só pede socorro quando as coisas ficam difíceis. Na facilidade, quem vai pedir socorro? Quem vai dobrar os seus joelhos? Quem vai jejuar? Quem vai pedir, Senhor, nos ajuda. Mas na adversidade você fica mais sensível. Na adversidade, algumas coisas que vão se quebrando, e aí a gente vai alcançando aquilo que nós almejamos tanto, que é o coração quebrantado. Mas confiança também tem um outro lado da moeda, principalmente entre pessoas, né? E principalmente ainda sobre pessoas que passaram por dificuldades, experiências negativas, que é a pistrantofobia. Não quebre sua língua. Eu nem vou falar para você repetir de novo, porque pode ser que dê zebra aí você vai pensar, ué, será que é aquele programinha quebra-língua? Mas pistrantofobia é o medo de confiar nas pessoas devido a experiências negativas ou decepções no passado. E aí, quando a gente vai falar sobre essa pistrantofobia, queridos, aí envolve um pouquinho mais a sua particularidade, a sua vivência, aquelas pessoas que te acompanham dia após dia. E quando eu vou falar sobre isso, está ligado ainda aos familiares, os mais próximos. Porque quando é questão, de repente, só de amigos e colegas, é uma convivência que pode ser escolhida, mas familiar, infelizmente, não é assim. E quando você passar por esse trauma e tiver que vivenciar isso, aí as feridas que estão aqui, elas precisam ser saradas, e aí é um processo que cada um de nós vai desenvolver com a ação do tempo e com a comunhão com o Senhor. Essa sala do transbordo é algo que vem justamente para ter esse refrigério, para ter essa cura, para ter esses momentos onde você vai chegar aqui ferido e vai sair daqui tratado em nome de Jesus. Nós só conseguimos desenvolver testemunhos à medida que os ferimentos são tratados e sarados. E nessa manhã é o dia de você ser tratado, queridos. É dia de você ter a sua perspectiva mudada. E quando a gente vai voltando lá para o texto, né, a gente vai imaginando assim, puxa, Rogério, mas como é que pode, né? Paulo, ainda assim, mesmo ele tendo sido desconsiderado, ele não deixou de orientar, porque lá na frente, Atos
27, vai do 1 até o 44. É um texto longo. Mas quando você vai lendo ali, você vai vendo como é que foi aquela situação. A gente só lê. Agora, quem já passou por dificuldades, principalmente no mar, já fica mais fácil. Porque terra segura aqui você jamais vai imaginar o que é uma água batendo firmemente num casco, água entrando dentro até da própria embarcação ali, e o vento, queridos, soprando absurdamente. Você já pode ter saído dentro da tua casa, às vezes, e ter testemunhado a ventania muito forte na tua rua, no teu bairro, e ver o estrago. Mas aí você ainda está em terra. De alguma forma, você ainda procura segurança. Mas e no mar? Como é que você faz para fazer isso? E aqueles homens passaram por momentos dificílimos, mas o mais bonito de tudo é que Paulo orientou a eles assim, ó, fiquem tranquilos que um anjo do Senhor. E aí tá, o anjo do Senhor não apareceu com tempo bom não. O anjo do Senhor apareceu em meio à tempestade mesmo, aquele cenário bem adverso. Um anjo do Senhor me garantiu que nós vamos seguir, vamos chegar são e salvo. Agora, porém, tem um probleminha aí. Esse navio aqui, a carga, ela vai ser perdida. Queridos, muitas das vezes, algumas coisas na nossa vida vai ser perdida. Às vezes, aquelas coisas que nós até gostamos tanto, e até, quem sabe, demoramos tanto para conquistar, porque o dono do navio estava dentro dessa embarcação, o piloto de confiança dele também estava ali. Você imagina quando eles ouviram isso. E às vezes a gente não está preparado para ouvir que vai haver perdas. Mas Eclesiastes, para aqueles que já vão buscando a palavra, isso já fica um pouco mais, não que seja confortável, mas pelo menos já vai te amenizando e já vai te trazendo a consciência, porque a palavra vai dizendo assim: há tempo para todas as coisas, tempo de conquistar, tempo também de perder, queridos. E quando vai falar sobre percas, quem é que gosta de perder alguma coisa? Mas, embora a tempestade que chegue aí à sua vida, à sua família, no seu trabalho, nesse novo empreendimento aí que você está fazendo, ainda que cheguem algumas coisas, mesmo que sejam perdidas, não deixa de confiar no Senhor, não, porque é Ele que te garante que você não vai afundar ali, não, queridos. Porque esses homens, no final do texto, eles chegaram até o outro lado, lá onde havia uma praia. E a praia se representa a segurança. Mas até eles chegarem lá, foi momentos difíceis, mas a experiência ficou. Paulo, de alguma forma, deixou uma certeza na vida daqueles homens que não criam, que tem um Deus que garante a vitória. Tem um Deus que te conduz até onde tem que ser necessário. Talvez até Paulo pudesse pensar assim: puxa, mas em alguns momentos os soldados quiseram bem sair daquele navio, e o próprio Paulo falou assim, avisou para o centurião: ó, esses soldados ali estão com essa ideia sem vergonha de ir ali para descer uma âncorazinha, disfarçando, mas a ideia deles é ir embora. Então, até nisso, o Senhor dá discernimento. E Paulo falou assim: e se eles não voltarem, aí vai dar problema. Às vezes a gente está dentro de um ambiente, né? Tem gente que vai querer abandonar o seu navio. Mas entenda o seguinte: se a tua confiança os alcançar, alguém vai trazer aquelas pessoas que estão pensando em ir embora, voltar para suportar tudo junto. Porque quando nós estamos mais juntos, nós somos mais fortes. Embora toda essa situação tenha acontecido ali, e o próprio texto vai dizer que chegou um momento que já não via mais sol, nem estrela, ou seja, era aquele tempo fechadão, o tempo inteiro mesmo, e sem colher de chá nenhuma. E o próprio Paulo vai tomando o comando ali, vai trazendo tranquilidade para eles, porque você imagina se Paulo em algum momento fala assim: ih, gente, agora já era, até eu estou com medo. Mas aqueles que confiam no Senhor é diferente, né? Eles entendem que o cenário pode ser adverso, mas eles sabem para onde eles precisam ir. E cada um de nós aqui tem esse papel dentro da sua casa, da sua família, aí no seu trabalho. Está difícil, mas vocês vão conseguir em nome de Jesus. E confiar, às vezes a gente pensa assim: confiar, eu confio, meu coração está com esse desejo de continuar prosseguindo. Mas você vê que a confiança é algo que você
tem através da palavra que você desenvolve a fé. E a palavra de Deus vai dizendo que a fé vem pelo ouvir. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 7, no verso 24, vou beber uma água aqui que a garganta secou. Mateus 7, no verso 24, diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram as enchentes. Toda enchente, ela também leva alguma coisa, ela destrói alguma coisa, ela desconfigura alguma coisa. Sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Querido, continua confiando no Senhor. Vai vir adversidades e mais adversidades, mas todo aquele que crê verdadeiramente no Senhor não vai se impressionar com os resultados, com as tragédias à sua volta. E o Senhor diz assim, ó, quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E agora é interessante, né? Quando você às vezes até vai ouvir uma palavra, que bom que você sinta a mesma coisa que aquelas pessoas estavam sentindo. É de Deus isso aqui que eu estou ouvindo. Porque a tua confiança ela vai se alicerçando cada vez mais e mais. Só que o Senhor fala assim, ó, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. O praticar é que vai literalmente exercitar a tua fé. Esses dias aí eu estava vendo uma matéria sobre a tal da miocina, nem sabia que existia isso. E essa miocina, ela é produzida em função da ação intensa no músculo. A galera que faz a musculação vai ficando até mais convencida, mais confiante, porque vai ter resultado. E essa miocina é um hormônio que, em função desse exercício, esse hormônio ele é encarregado de fazer reparações no teu corpo. E aí ele vai ativando áreas que precisam ser restauradas, como o cérebro, o coração e o fígado. Ou seja, você faz algo muito forçado, vai exercitando bastante, aí fica pensando, puxa, só gerou cansaço. Não, querido, está acontecendo restauração no teu próprio corpo. Ou seja, a fé, muitas das vezes você vai precisar exercitar ela. E quando você acha que você só está se desgastando, você está criando dentro de você uma miocina. Tudo aquilo que você está fazendo com esforço, queridos, não é em vão. Está ajudando alguém, está ajudando a você mesmo. Então, não desista. O cenário pode ficar adverso, pode estar entrando alguma coisa dentro aí da tua própria embarcação, algumas coisas já foram perdidas, a carga já foi perdida, e mesmo assim a confiança precisa estar em você constantemente, porque é você que vai ser um influenciador da sua casa, da sua família. Você fala assim, poxa, Rogério, mas logo lá na minha casa, convivência às vezes te atrapalha você gerar essas questões de confiança naqueles à sua volta, por causa das, lembra dos acontecimentos passados? Quem sabe você desenvolveu pistrantofobia dentro da tua própria casa aí, queridos, mas o Senhor, ele muda tudo. O Senhor, ele muda cenários. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se foram. Se esses fantasmas dos teus deslizes, das tuas vacilações que aconteceram lá atrás, querido, se isso ficou, não, agora eis que você é nova criatura e tudo se fez novo. Então, continua seguindo, continua conduzindo a sua casa, a sua família, o rumo daqueles que estão à sua volta, continue sendo essa pessoa que vai conduzi-los, porque o Senhor ele vai nos orientar, o Senhor que vai trazer entendimento e discernimento para as situações e dias mais difíceis. Lá no finalzinho, no verso 40, e eu já estou encerrando, porque realmente hoje a oficina está cheia, a tempestade está que está lá, e já já vou estar chegando lá para tentar tirar a água um pouquinho daquele navio lá. Mas a gente entende o seguinte, é o Senhor que está conduzindo aquele lugar lá, e louvado seja o nome do Senhor, porque várias e várias vezes nós temos a oportunidade de deixar uma palavra para alguém lá. Eu fico encantado com o Senhor. Eu batizei a oficina de laboratório espiritual,
não é à toa, porque se às vezes eu for falar das experiências que a gente já vivenciou lá, tem coisas que parecem loucura mesmo, mas aonde você estiver, queridos, faça do seu ambiente um laboratório espiritual, porque experiências vão acontecer ali e para agregar em vidas de pessoas. Mas o verso 40 diz assim, ó: então, cortando as cordas que seguravam as âncoras. Lá, lembra que lá atrás eles vão levantar âncoras porque o vento sul e está tudo aparentemente tranquilo? Ali eles levantam as âncoras, a certeza deles estavam na convicção do conhecimento deles. Aqui no verso 40 diz assim: então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Tem coisas, às vezes, que a gente ancora em alguma coisa, em algum conceito, em alguma amizade, em algum de alguma coisa que alguém te disse que parecia que era verdade. Mas, queridos, entenda o seguinte: o discernimento vai fazer com que você corte essas cordas dessas âncoras que te prende a alguma coisa, senão você ainda vai continuar vivenciando aí nessa tempestade. E quando o Senhor te direcionar para isso, corte. Poxa, Rogério, mas é sentimental, é tanto tempo. Corte essas cordas, porque essa âncora está te prendendo no mesmo lugar. Eles tinham um objetivo lá a serem alcançados, mas se não cortasse as âncoras, queridos. Ah, rapaz, mas tinha até valor aquelas âncoras. Tinha. Várias e várias vezes elas fizeram toda a diferença, mas num determinado momento, queridos, precisaram romper com aquilo ali. E aí em função ainda de uma vela que tinha lá na proa. O vento levou até o destino deles e eles, mesmo que depois o navio tenha afundado, mas eles chegaram são e salvos até o destino. Queridos, peça sempre discernimento ao Senhor em todo o tempo. Vai ter coisas que você vai parecer absurda para você estar fazendo, mas a sua atitude pode te fazer com que você complete o rumo que o Senhor deu para cada um. Amém? Eu já estou encerrando, porque muita coisa tem para se fazer lá naquela oficina. Eu pedi até o meu sobrinho para abrir hoje. Eu falei, rapaz, olha, hoje é dia de missão, missão a gente tem que fazer, cara. Não adianta aí, tá ventando, tá ruim, mas a gente tem que estar lá. Bom, que nessa manhã você entenda o seguinte: nossa confiança é no Senhor. É Ele que vai te direcionar em todo o tempo. E o Senhor Jesus diz assim, ó: e eis que estarei convosco todos os dias. Não é segunda, quarta e sexta, não é somente em horários específicos que você acha. O Senhor está contigo todos os dias, a todo momento. Então, essa é a nossa confiança no Senhor. Cenários podem ficar difíceis, algumas coisas vão ser perdidas, mas você vai chegar até o seu destino. Amém? Vamos orar? Deus Santo, poderoso, muito obrigado, Pai, por essa sala, pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram. Pai, que a cada dia a nossa confiança seja em Ti. Repara em nós, Senhor, tudo aquilo, Deus, que nos impedem, Senhor, por causa dos traumas e situações adversas de confiarmos em Ti. Limpa o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Ainda que haja dor, ainda que haja dívidas, ainda que haja todo tipo de sentimento ruim, o Senhor é o nosso Redentor. Pai, muito obrigado, Deus, por cada dia vivenciado, pelas experiências adquiridas. Ensina-nos, Senhor, a compartilhar com os teus servos, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Amém e amém. Sala do Transbordo. Beijo para todos. Tenham um excelente dia e confie no nosso Deus, que é Ele que nos conduz em todo o tempo. Amém? Amém. Meu Deus. Confiança! Oh, só Jesus faz um trem desse.
Obrigada por você estar aqui comigo nessa manhã. Amanhã é quinta de oração, não desanima, não. E o nosso encontro está aí, hein? Eu convido você a confiar no Deus que faz todas as coisas, até quando a gente acha que a gente não vai conseguir, não é assim mesmo? Mas ele faz todas as coisas, tudo é possível aquele que crê. Beijo no seu coração, obrigada, meu pastorzão, obrigada por você estar aqui, espero que essa palavra tenha feito morada no seu coração como fez no meu, e amanhã nós temos oração e eu quero você aqui comigo. Beijo, família!